Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí no nosso projeto de instalações elétricas. Vamos para a parte 14. Tá? Teremos como objetivos para a aula de hoje entender melhor aí os disjuntores termomagnéticos de baixa tensão em termos de projeto, né? O projeto térmico dos disjuntores termomagnéticos, análise de curva de disjuntores termomagnéticos, e o projeto magnético, tá, de disjuntores termomagnéticos. O termo é que tem a parte térmica e o magnético é que tem a parte magnética, e a gente vai entender os dois casos. Então, partindo aí para o dimensionamento, né, dos circuitos de proteção, nós temos que todos os circuitos devem ter um tipo de proteção em pelo menos um polo. Tá? A norma NBR 5410 de 2004 exige que todos os circuitos terminais sejam protegidos contra a sobrecorrente por dispositivo que assume o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase. Tem que ser simultâneo, tá? Então, se eu tenho uma carga bifásica, eu tenho que cortar as duas fases ao mesmo tempo. Ressalta-se que os dispositivos unipolares montados lado a lado, apenas com suas alavancas de manobra acopladas, não são considerados dispositivos multipolares. Tá? Multipolares ele não é unipolar, né? O nome já diz. Aquele negócio de alavanca ali, é tipo, quando desarma um, você coloca uma alavanquinha para desarmar o outro de forma concomitante. Isso daí é o que nós chamamos de gambiarra, tá? Isso eu não gosto. Nós somos técnicos, né? Então a gente segue a norma. Uma nota muito importante, tá? É que não é recomendado o uso de fusíveis em circuitos terminais residenciais, pois eles não conseguem garantir que todos os condutores de fase sejam seccionados simultaneamente, caso ocorra sobrecarga no circuito elétrico. Seccionar é abrir, né? Então, o que acontece? Eu tenho o circuito bifásico, né? Usando aquela referência lá, 220. Se houve uma sobrecarga ou um curto-circuito, eu tenho que abrir as duas fases ao mesmo tempo. A norma pede isso. Tá? A norma pede. Então, se eu abro apenas uma das fases, eu tenho outra fase ainda em circulação, né? Pode haver corrente circulando. Ah, mas se abriu uma fase, você abriu o circuito e não circula a corrente? Depende. Se tiver lá a fase que sobrou, tá tocando uma carcaça lá e a carcaça está aterrada. Então tem uma circulação de corrente, fase terra, tá? Daí vai lá o cara, o técnico, pô, tá desarmado aqui, tem uma falta. Tem a falta, ele encosta lá na carcaça metálica, toma um tranco, não um choque. Isso se não tiver IDR. Mas o que acontece é o seguinte, para que isso não ocorra, né, para que não exista nenhum tipo de divergência nesse sentido, os fusíveis eles não são mais utilizados, né, e não são indicados pela norma para proteção, mas sim os disjuntores. Né? Talvez existam residências aí que tenham fusíveis, tá? Mas se for fazer algum tipo de manutenção, deve-se trocar esses fusíveis por disjuntores termomagnéticos. Muito bem, falando aí do dimensionamento térmico, né, dos disjuntores de baixa tensão, nós temos que, de acordo com a norma para disjuntores termomagnéticos, e daí a parte térmica está relacionada à corrente de sobrecarga, há duas condições para o dimensionamento dos disjuntores. Temos essa primeira condição aqui, né, vamos colocar as duas aqui. O IB sendo menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. IB menor que IN, em que IB é a corrente de projeto. Então, a corrente que a gente calculou, ela deve ser menor do que a corrente nominal ali do disjuntor. Ah, beleza, calculei para o meu circuito 10 amperes, vou botar um disjuntor de 100, porque 10 é menor que 100. Né? Não é bem isso. Porque a corrente nominal ela deve ser também menor ou igual a IZ, em que IZ é a capacidade máxima de condução de corrente do condutor. Então, se você tem ali um condutor que suporta 20, seu circuito é de 10, então o disjuntor pode ser de 16.
tá? Ele tem que estar dentro de uma margem, tá certo? E temos também que I2 deve ser menor que 1,45 IZ. 1,45 seria o alfa aqui, que pela NBR e IEC 689.8, o alfa vale 1,45, tá? E alfa e N deve ser menor que 1,45 IZ, que é a corrente lá dos condutores, né, de capacidade máxima de condutores, ou ainda 1,45 IN menor ou igual a 1,45 IZ, sendo IN menor que IZ, que é o que nós tínhamos lá no primeiro caso, na primeira premissa aí, né? IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção, então é o que vai vir lá no nosso disjuntor, tá? Disjuntor de 16 amperes, vai estar lá escrito. O I2 é a corrente convencional de atuação do dispositivo, então, tá, em quantos amperes o disjuntor vai atuar? Em I2. E o alfa vale 1,30 aí para 30 graus Celsius, 1,85 a frio, né, em 25 graus Celsius, e 1,45 a quente, a 30 graus Celsius, tá? Aqui, 30 graus Celsius, aqui nós temos duas normativas, foi adotada aqui para nossa análise, esta aqui de baixo, tá ok? Que adotamos 1,45, né? E pela NBR 11840, pode-se adotar ainda 1,60. Então o alfa aqui ele fica variando, dependendo da normativa a ser adotada, que varia também, dentre outras coisas aí, em função da temperatura. Legal. Aqui eu trago o que seria a curva de atuação do disjuntor, tá? Ela tem essa curva aqui meio esquisita, né? Que é algo como se fosse, vamos pôr assim, uma parte de uma parábola descendo aqui numa linha constante na vertical, com uma pequena exponencialzinha aí no fim, né? Se você equacionar isso daqui, daria um belo de um trabalho. Então aqui é a curva termomagnética, tá? Do nosso disjuntor. Perceba ó, que a primeira curva ela indica a corrente que o disjuntor não deve desligar o circuito, tá? Então, puxa, estou abaixo dessa curva vermelha, tá? Então o circuito ele vai estar atuando, tá? Tá atuando tranquilo aqui e tal, tá belezinha, circuito atuando de forma correta. A segunda curva indica a corrente que o disjuntor deve desligar o circuito, tá? Então o circuito atuando, tá? Opa, entrei aqui, tô dentro da margem, bati aqui, opa, desliga, tá? Tô atuando aqui, tá? O circuito funcionando, passou aqui curva vermelha, ainda não vai desligar, tocou na curva azul, desliga o circuito, tá? Então, o disjuntor deve desligar o circuito ao tocar nessa curva azul, independente de qualquer coisa. Está funcionando o circuito, subiu a corrente e atingiu a curva azul. Desliga. Tá? Tem que desligar. Daí nós temos aqui, né, a curva, ela é separada em duas partes. Nós temos aqui essa parte que lembra um pedacinho aqui de parábola, a curva de proteção contra a corrente de sobrecarga. Tá? Então, corrente de sobrecarga, aquela corrente lá que na qual o circuito ele já tem aí um nível de corrente acima, por exemplo, ele foi projetado para 10 amperes, está funcionando ali com 15, tá? Tá funcionando com 15, beleza, né? Vai funcionar ali um certo tempo, né, dentro do gráfico aqui, tempo por corrente, vai funcionando, tá, vai passando o tempo, chega uma hora que toca na curva azul, daí ele desarma o disjuntor, tá, pela curva térmica. E nós temos aqui a curva de proteção contra a corrente de curto-circuito. Curto-circuito é aqui lá, né? Bateu fase, desarma. Tocou fase neutra, desarma. Tá? Bateu 3 fases, desarma. Tá? Ah, mas eu já vi caso que bate fase terra e não desarma. Daí depende do tipo de aterramento. Tá? Se existir um aterramento do tipo TT, pode ser que o disjuntor não desarme, tá? Porque a corrente ali consumida é como se fosse uma corrente de carga. Então, 1, 2 amperes, dependendo aí da qualidade do aterramento. Mas bater fase neutra, aí vai ter o desarme por curto-circuito.
Aqui nós temos um exemplo prático, olha só que interessante, hein? Aqui na vertical é o tempo, né? Então foi colocado 1 hora. Aqui no horizontal a corrente. Não foi colocado nenhum valor de corrente, mas nós temos aqui os elementos multiplicadores. Temos uma curva aqui, 5 e nominal, né? E nós temos uma outra curva aqui que é 10 e nominal. Portanto, um disjuntor de classe, todos falando, C, é isso aí, classe C. Tá? Então aqui nós temos o disjuntor classe C, já está aqui embaixo, né? Muito bem. E o classe C ele vai demonstrar para nós o seguinte. Eu tenho a curva vermelha e tenho a curva azul. A vermelha, nessa parte de baixo, está relacionada aqui a corrente de curto-circuito, a azul lá na parte de cima, a corrente de sobrecarga. Perceba aqui que nessa ponta da curva vermelha nós temos 1,05 vezes corrente nominal. Essa ponta aqui na curva azul, 1,35 vezes corrente nominal. Tá? Então, o que acontece? Olha que interessante esse exemplo. Um disjuntor lá de 10 amperes. O que acontece? Se eu pegar 1,5 e multiplicar por 10, eu tenho 10,5 amperes. Só que aqui no eixo vertical eu tenho 1 hora. Tá? Então, peraí, 10,5, 1,5 era a curva vermelha. Tá, então, se eu tiver nesse ponto aqui, após 1 hora, o disjuntor ele vai atuar. Tá? Mas se eu pegar a curva azul, que é 1,35, multiplico por 10, 13,5 amperes em até 1 hora. Então eu estou lá, funcionando, 10, vai aumentando um pouquinho a corrente, 11, 12, daí 13,5, 59 minutos, pô, desarmou. Tá? Porque em até 1 hora com 13,5 amperes tem que desarmar o disjuntor. Aqui em 10,5 está funcionando. 10,5 após 1 hora. 10,5 chegou em 13,5 desarmou. Tá? Então após 1 hora, se ultrapassou os 10,5 amperes, após 1 hora pode desarmar. E antes dos 13,6, né, amperes aqui, ou melhor, se eu pegar aqui os 13,5 amperes, em até 1 hora está desarmando. Tá? Então, se passou de 1 hora, o circuito ele pode ficar ligado aí e vai entrando nessa região aqui, pode desarmar a qualquer momento. Mas tocou na curva azul, desarma na hora, por quê? É o momento que o disjuntor deve desligar o circuito. Está dentro da faixa vermelha e faixa azul, vai desarmar em algum momento, mas tocou na linha azul, com certeza vai desarmar. Tá? Isso daí é premissa básica do funcionamento aí do disjuntor. Muito bem, dando prosseguimento, nós temos que no projeto de disjuntor é necessário consultar a norma para disjuntores termomagnéticos referente à corrente de curto-circuito, tá? Segundo a qual o dispositivo de proteção deve estar coordenado com o condutor a fim de proteger o fio contra sobreaquecimento. A característica do condutor deve fazer parte dos cálculos na integral de Joule, que é dada por, tem uma formulinha. Tá? Então nós temos que a corrente ao quadrado vezes T, período de tempo, deve ser menor ou igual a K ao quadrado vezes S ao quadrado. Daí vocês perguntam, quem é K ao quadrado ou S ao quadrado? E quadrado vezes T, integral de Joule para o disjuntor, dispositivo de proteção. Tá? K quadrado vezes S quadrado, integral de Joule para o condutor. Então, essa integralzinha aqui do dispositivo de proteção deve ser menor ou igual a essa integralzinha lá do nosso condutor. Tá? Se isso for respeitado, nós temos aí um dos critérios já ok, né, para o dimensionamento do disjuntor. O fator K ele varia de acordo com o material do condutor e o tipo de isolação. Normalmente, em instalações residenciais, utiliza-se o cobre. Né? Então, por exemplo, K é igual a 115 para o cobre com PVC e 135 para o cobre com EPR ou XLPE, conforme é mostrado na tabela. Tá? Não coloquei a tabela aqui, mas tem uma tabela da normativa que explica
bem isso daí. Tem uma tabela de duas linhas, porque uma é para condutor cobre, que já está toda aqui, e a outra linha seria para o condutor de alumínio, que não se usa basicamente em instalações residenciais. Assim, duas condições devem ser atendidas. A primeira condição é que o IR deve ser maior que o ICC, em que IR é a corrente de ruptura do disjuntor termomagnético e ICC é a corrente de curto-circuito, presumida na instalação. Tá? Então, nós temos o ponto de instalação, e nesse ponto de instalação vai ter o cálculo aí da corrente de curto-circuito que veremos mais à frente. A segunda condição é que o TDD seja menor que o T, sendo T igual, justamente, isolando o T naquela formulinha mostrada anteriormente, S quadrado vezes K ao quadrado dividido por ICC ao quadrado, em que TDD em função de ICC, que seria a corrente de curto-circuito, o tempo de disparo do disjuntor termomagnético, tá? Então, em quanto tempo o disjuntor vai disparar? Depende também dessa corrente de curto-circuito, né, que a gente observa que está aqui na fórmula. O S é a seção do condutor, se ele é 4 mm, 6 mm, 10, 16 mm, e o K é a constante relacionada ao material do condutor, né, que está aqui em cima, pode ser 135, se for EPR, por exemplo, e PVC a gente considera 115. As figuras abaixo mostram como deve ser o projeto de um disjuntor em função do disparo térmico, né, contra a sobrecarga, e em função do disparo magnético, tá, contra curto-circuito. Então, do lado esquerdo temos sobrecarga, lado direito curto-circuito. Então, aqui nós temos, lembra lá? Puxa, a corrente de projeto, ela deve ser menor que a corrente nominal, e a corrente nominal deve ser menor que a corrente de proteção do condutor. Além disso, nós temos que essa corrente aqui do condutor vai estar entre 1,2 e 1,45 IZ. Tá? Então, aqui nós temos o critério de dimensionamento térmico, nós temos aqui o critério de dimensionamento magnético, que é no curto-circuito, né? Então, a corrente de curto-circuito ela deve ser menor que a corrente IR, tá? Ou seja, a corrente de ruptura do disjuntor, tá? Corrente na qual o disjuntor ele ia romper, não ia suportar, tá? Obviamente, se ele tem que cortar um curto-circuito, ele não pode romper no curto-circuito, ele tem que cortar o curto-circuito, né? Então, a corrente de curto-circuito tem que ser menor que a corrente de ruptura, a corrente que seria o limite do disjuntor, tá? Isso aqui em quiloamperes, tá? Porque um curto-circuito, a corrente tende ao infinito, por isso esse nível aqui de quiloampere. E o TD, que é o tempo de disparo do disjuntor, ele tem que ser menor que o Tzinho, tá? Que é calculado em função da corrente de curto-circuito, a constante K e a seção do condutor que nós temos na instalação. Muito bem. Ao lado é mostrada a curva de atuação de um disjuntor termomagnético para os seguintes casos. Tá? Limiar aí de atuação de 10 a 60 amperes, ou seja, de 5 a 10 vezes a corrente nominal, e de 70 a 100 amperes, de 10 a 20 vezes a corrente nominal, que seria uma curva D da vida, né? Então aqui, ó que interessante, isso daqui é um caso real, tá? Então nós temos aqui, no vermelho é um disjuntor de 10 a 60 amperes a 20 graus Celsius de temperatura ambiente. Então ele tem essas duas curvas, tá? Então temos a curva aqui no qual o disjuntor ainda não dispara, e aqui a curva no qual o disjuntor ele vai disparar aí, né, que ele vai interromper o circuito para que proteja aí os condutores, os equipamentos, a fiação toda da instalação, enfim, tá? E essa amarelona aqui, ó, já é para um disjuntor de 70 a 100 amperes, né, uma carga aí mais elevada a 40 graus Celsius de temperatura ambiente. Perceba que a curva ela muda ligeiramente, né, essa inclinação aqui, a parte térmica vai um pouco mais para baixo, temos aqui a parte de curto-circuito, certo? E são aqui dois exemplos práticos, né, de disjuntores. Uma coisa que é interessante observar, ó, aqui nós temos tempo em segundo, né? Supondo aqui na curva amarela que eu estou trabalhando com uma corrente de 2 amperes. Tá, então 2 amperes aqui.
Aliás, 2 vezes a corrente nominal. Vamos pegar aqui a quanto que estava na amarela. E vamos pegar 70, tá? Estou trabalhando com 2 vezes 70. Estou trabalhando com 140, né? 140 amperes. Beleza. 140 amperes. Eu consigo aqui trabalhar tranquilamente em 10 segundos. Né? Tá, 10 segundos aqui. 140 amperes. Opa, entrei na região que o disjuntor pode desarmar a qualquer momento. Opa, pode desarmar, bateu aqui e desarmou. Então, em pouco menos de 100 segundos, né? Então, pouco menos aí de 2 minutos, o disjuntor ele vai desarmar, tá? Em menos de 2 minutos, perceba, por uma corrente de 2 vezes corrente nominal aí de 70 amperes, tá? Agora, beleza. E se eu estou trabalhando aqui, ó, quer ver, ó? Em 10, tá? Eu tenho 10 aqui, 10 vezes a corrente nominal, 70 amperes, 10 vezes 70, 700 amperes. Então aqui em 10, opa, bateu já de cara na curva aqui, ó. Bateu, pô, tô na curva. Em quanto tempo? Ele já bate aqui, ó, a partir desse momento o disjuntor pode desarmar a qualquer momento, tá? Sendo o limite aqui para o desarme em 1 segundo, tá? Ele bateu nessa curva aqui. O que acontece? Em 0,01 segundos ele já pode estar desarmando, porque eu estou trabalhando não com 70, eu estou trabalhando com 700 amperes, tá? Então 700 amperes é considerado uma corrente de curto-circuito tranquilamente, tá? Então o curto-circuito, o que acontece? Ligou, desarmou o disjuntor. Tá? Liguei, desarmei o disjuntor. Porque ele já viu, 700 amperes, não dá para brincar com isso não. Corta logo. Tá? Porque daí ele vai proteger o equipamento, vai proteger a fiação e tudo mais. Certo, turma? Isso daqui é um exemplo para a curva vermelha da mesma forma, tá? Que eu já expliquei anteriormente. A única diferença aqui é a questão de temperatura. Curva vermelha está 20 graus, curva amarela 40 graus. Curva vermelha de 10 a 60 amperes, a curva amarela de 70 a 100 amperes. Tá? Muito bem, turma. Agradeço a todos aí pela atenção em mais uma aula. Sempre lembrando que eu estou disponível no chat para tirar quaisquer dúvida que vocês tenham. E é isso aí. Podem entrar em contato via mensagem, via áudio, foto, sempre digo, né? E vocês participam, né? Sempre que alguém fica com uma dúvida, manda mensagem para mim e a gente vai trocando figurinha. Beleza? Grato a todos. Bons estudos. Até!